Você está assistindo esse corte porque tem interesse em saber sobre o mundo financeiro. Então acesse os links abaixo para se especializar ainda mais no mercado de ações e investimentos. Agora vamos para o vídeo. Ô, Barsi, deixa eu perguntar uma coisa. Você investe há quantos anos já? Bom, eu estou no mercado há 55 anos. 55 Mas anos. falar que eu invisto desde 1970, 71, foi quando eu vislumbrei que, através de um estudo profundo que eu fiz, na época nós tivemos um acontecimento bastante expressivo, né? Os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios e foram progressivamente quebrando. Então, eu cheguei numa conclusão que os grandes fundos da época, né, de previdência privada, que eram o Pereira Barreto, que era o Providência, era o Montepio da Família Militar, o GBOX, né? Eu cheguei na conclusão que talvez a gente devesse olhar para a formação de uma carteira de renda mensal, examinando um outro tipo de acervo, um outro tipo de patrimônio que você pudesse garantir uma renda mensal, já que os fundos de previdência privada, na sua essência, eles propõem o quê? Propõem garantir uma renda mensal após um determinado período, não é isso? Eu fiz, então, uma análise e fui progressivamente ajustando essa análise e, na época, eu concluí uma coisa interessante. A Previdência, ela era e é uma provedora de recursos, né? Ela não ampara você com aquilo que você ganha quando trabalha, né? Ela te dá uma aposentadoria que é um pedaço do seu salário. E eu analisei também o seguinte: o cidadão que parava de trabalhar na iniciativa pública, né, no setor público, ele não participava do mesmo processo. Ele parava de trabalhar e continuava recebendo um salário igual. Então, eu acabei concluindo que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava, e ostenta ainda, né, a condição de empregadora. Então, eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. Analisei inúmeros projetos, né, isso, da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. Fiz algumas análises sobre alguns papéis e o primeiro papel, o papel que mais evidenciava na época, era a Anderson Clayton, que era uma empresa do setor de alimentos. Anderson Clayton. Anderson Clayton. Pagava um dividendo extraordinário, não é isso? Custava centavos, custava 50 centavos. E dava um dividendo superior a R$1. Então... Caraca, que isso? Mas tinha muitos papéis assim, tá entendendo? Porque naquela ocasião, as empresas, elas não eram empresas sem valor nominal. Elas possuíam um valor nominal 1, tá entendendo? Então, ela pagava um dividendo de, vamos supor, de 10% sobre 1, representava 20% sobre meio. Está correto? Eu fiz o trabalho, esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas, infelizmente, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da empresa, eu fiz o trabalho, mostrei para ele, e ele me disse o seguinte: olha, Bárcio, o seu trabalho é magnífico, é inédito. Entretanto, ele não vai durar 30 anos. Eu falei, poxa, não, por quê? É uma empresa sadia, uma empresa forte, uma empresa boa, está no setor vibrante, né, que é o setor de alimentos. Ela fazia o amendoim Claybon, fazia o óleo Claybon também. Ele falou, sabe o que acontece? Acontece que a Anderson Clayton, você sabe quem são os controladores, os principais acionistas? Eu falei, não. São duas velhinhas que têm mais de 90 anos. Então, eu não sei quanto tempo elas vão resistir o assédio para que a Anderson Clayton seja disponibilizada, seja vendida.
E realmente, durou aí uns 10, 12 anos, a Anderson Clayton foi vendida. Quem comprou foi a indústria Gessi Lever. Não era Gessi Lever, era Lever só. Unilever, tá certo. Aí eu fui para o próximo papel, né, que reunia a condição de fazer esse trabalho. Esse próximo papel era de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Inclusive, analisei o estatuto dela, ela pagava um dividendo mínimo prioritário obrigatório de 10%. Então, 10% sobre 1 também representava os 20% sobre meio, não é isso? Você comprava, com R$1, você comprava 2 ações. E se você tinha garantia de receber 10% sobre 1, então acabava sendo 20%. E dava uma bonificação. Você diz assim, porque 10% daria 10 centavos, que era a mesma coisa que 20%, 50 centavos, que daria 10 centavos. Exatamente. E ela, inclusive, tinha no seu estatuto, né, ela também possuía o valor nominal 1, e naquela época existia a correção monetária do ativo imobilizado. Né? Isso gerava sempre um valor que acrescia o patrimônio, acrescia os bens da empresa, e essa empresa, ao distribuir esse patrimônio, ela o faria o quê? Emitindo novas ações. E eu fiz o trabalho, né? A ciência, a essência do trabalho era o seguinte: se você, para se aposentar, você levava 30 anos, eu fiz o seguinte: bom, então eu vou fazer um trabalho imaginando que eu vou comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Era um trabalho assim, né? Não era maluco, mas era pertinente, tá? Porque ele tinha o quê? Ele tinha o direcionamento da Previdência. Todos acharam o trabalho magnífico, enfim, até que esse trabalho foi levado ao Dr. Moacir Teixeira, na época ele era diretor financeiro da CESP. O presidente da CESP era o professor Lucas Nogueira Garcês, que havia sido governador do estado. Eles leram o trabalho e, de imediato, me convocaram, eu fui lá e chegaram para mim e falaram: Márcio, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei: mas sabe, doutor, eu não fiz o trabalho para vender, eu fiz o trabalho para mostrar que existe a possibilidade, né, de, através de um processo de compra permanente, não é, sistemático, você elaborando metas, enfim, o camarada tem condições de reunir um portfólio capaz de gerar uma renda mensal. Ele: não, eu insisti, eu vou comprar. Eu falei: me diga uma coisa, o senhor pretende comprar isso aqui para quê? Ele falou: porque eu vou editar. Eu peguei o trabalho e falei: tá, não precisa me pagar nada, tá entendendo? Pô, o camarada ficou assim: puxa vida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o trabalho, eu vou editar o trabalho, eu vou botar o seu nome. E foi o que ele fez. E foi um trabalho que teve uma repercussão boa na época, né? Só que todo o trabalho que você faz no mercado de valores, ele perde consistência, não é isso? Porque as pessoas não têm aquela disciplina, aquele momento de esperar, que é a reflexão de seu esperar, quer dizer, que é a paciência, né? E eu achei que o trabalho tinha condições de prosperar. Então, eu comecei a fazer, comprando ações da CESP, tá certo? Aquele trabalho, como Foram seus primeiros investimentos ali, então, em ações? No mercado a gente já comprava alguma coisa, vendia, mas a conscientização de que você tinha que seguir um traçado pré-definido foi a partir de 1970, 71, quando eu realizei o trabalho. O trabalho, ele gerou em mim a expectativa de que realmente aquele era a trajetória, aquele era o caminho, entendeu?